Hoje a minha proposta é falar sobre análise psicológica dos mitos e histórias das sociedades patriarcais. E entre todos os mitos, um que foi suprimido, e segundo a psicologia, isso é uma remoção do inconsciente coletivo, e as pessoas já nem falam mais, e que vai perpetuar toda essa nossa fala, é o mito da Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, que foi considerada a primeira mulher de Adão, e que o abandona, e que cria então todo o mito da sociedade patriarcal, onde a mulher é excluída e começa a preponderância do masculino sobre o feminino. Notem muito bem que na religião hebraica, na religião cristã também, nós temos uma sociedade onde há um Deus homem, onde há somente rabinos, pastores e padres homens, e se excluiu a figura da mulher como igual, como semelhante da figura do homem, do masculino. No Gênesis está dito que Jeová, Deus, criou o homem e a mulher à sua semelhança. Olha só que interessante, Jeová, Deus. Jeová, em hebraico, ou Yahvé, é realmente, como diz a própria palavra, Yahvé, é exatamente macho e fêmea. O J ou o I representa exatamente o falos. E o V, tanto na religião hebraica, ou seja, na escrita hebraica, como até na nossa escrita arábica, o V representa o feminino, representa a ione feminina. Então, Yahvé nada mais é do que a representação do masculino e do feminino, ou seja, do primeiro andrógeno que foi criado. Adão foi criado primeiramente como um andrógeno. E segundo a doutrina secreta, as primeiras raças eram andrógenas. Macho e fêmea os criou. Depois ele os cria novamente e aí a divisão dos sexos, segundo a doutrina secreta, é a criação da terceira raça, então é a criação da mulher. Mas segundo a tradição hebraica, mas também assíria, acadiana, sumeriana, existe o mito de que antes de criada a figura de Eva, como a gente conhece, Adão e Eva, houve uma primeira mulher. E essa mulher também foi criada do pó da terra, igual a Adão. Na verdade, alguns rabinos dizem que ela foi criada do lodo e do excremento, dizendo que ela tinha características demoníacas, já que ela foi criada já no findar do sexto dia, quando foram criados os répteis, as cobras, os crocodilos e os demônios. E percebam bem que a gente vai ter em toda a história, tanto judia como cristão, a questão da serpente. E a serpente é o único animal que copula como homem, de frente. E Lilith também copulava frente a frente com Adão. E ela não quis se submeter a Adão. E ela falava, por que eu tenho que receber o seu peso sobre mim? Por que você deve dominar sobre mim? Por que você tem que ser superior a mim? E Adão retrucou dizendo que aquilo era a ordem das coisas. Mas ela era indômita, ela era destemida, ela não aceitava as coisas como Eva, que foi criada posteriormente. Vocês percebam bem que Eva entra muda e sai calada da história bíblica, porque Eva foi criada conforme a sociedade patriarcal, para ser mãe, para ser nutriz, para ser esposa. Ela foi simplesmente subserviente. Lilith não era assim. Lilith tinha emoção, tinha vontade, tinha libido. Tanto é que ela não se aceita a superioridade de Adão e vai para o Mar Vermelho, ou para o deserto, segundo algumas tradições. E esse deserto, ou Mar Vermelho, também representa a ciclicidade da mulher, porque o Mar Vermelho nos lembra o sangue menstrual, que vem a cada 28 dias. E naqueles tempos que não havia relógio, e que os tempos eram contados através das estrelas, do Sol e da Lua, o homem percebia que o Sol aparecia e desaparecia de uma forma cíclica, mas a Lua às vezes desaparecia. A cada 7 dias ela estava no seu auge, refletindo a luz do Sol, mas depois ela desaparecia e depois voltava a aparecer. Então, esse mito da Lua que desaparece, da Lua negra, é exatamente quando Lilith se despede de Adão, ou quando ele abandona Adão e vai para o deserto, para o Mar Vermelho. Por isso que Lilith também é conhecido como a Lua Negra, como em alguns livros do Roberto Sicuteri, e tem outros livros que falam sobre a Lilith na literatura portuguesa, na nossa literatura em português. Mas olhem só que coisa interessante.
Lilith foi feita para ser a primeira mulher de Adão. Ela foi feita do pó da terra, segundo alguns, com lodo e excremento, mas ela tinha longas cabeleiras, ela era uma mulher voluptuosa, ela era uma mulher que tinha libido, ela era uma mulher que tinha vontade. Mas, segundo a Madame Blavatsky, ela pode ter sido um mamífero que já foi extinto, por isso esses longos cabelos, por isso essa identificação com a saliva e o sangue, com os instintos mais animais do homem. E talvez aí a gente tenha a dica, a primeira indicação de que a culpa era do homem. Ou seja, a sociedade patriarcal foi criada exatamente em função do que o Adão macho copulou com uma fêmea de um animal extinto, provavelmente um mamífero herbívoro, e daí se deu a criação dos símios, dos macacos, dos gorilas. Então, nós temos aí o nascimento dos macacos através de um acidente da evolução. Então, segundo a Madame Blavatsky, na Doutrina Secreta, não foi o homem que veio do macaco, segundo a concepção de Charles Darwin, ou seja, uma concepção evolutiva do darwinismo, mas sim o homem já dotado de fala, já bastante adiantado, que copulou através de um acidente ontogênico e criou os macacos, ou seja, isso não estava no script da criação. Então, os macacos, os símios, os gorilas, os orangotangos, eles são seres que vieram do homem, e não o homem que veio do macaco. Então, talvez aí a gente tenha a indicação de como nasceu o mito da Lilith. A Lilith também é conhecido como espírito maligno, um demônio, uma mulher que vem provocar mal às mães, às nutrizes, e que ataca os homens. Se dizia que a mulher que estava para dar filhos, ela tinha que se proteger contra a Lilith. Então, se vê em vários museus amuletos que protegem da Lilith, não é? Se invocam anjos para evitar que a Lilith ataque as crianças, porque Lilith está repleta de vingança, porque ela abandona Adão e vai morar no deserto, e diz que aí ela se torna esposa de Samael, o diabo. Então Lilith e Samael vão começar a gerar uma série de filhos, que são, dizem, 100 demônios por dia, são os Lilim. E esse nome Lilith está muito ligado também com Laila, que é a noite em hebraico. Então, quando se diz boa noite em hebraico, se diz Laila Tov. Então, Lilith tem a ver com Laila, com os Lilim, tem a ver com as lâmias, tem a ver com a Hecate, tem a ver com Perséfone, que é levada para o inferno, tem a ver com uma série de tradições de uma sociedade que de nômade passou a uma sociedade agricultora, porque essa sociedade de agricultura dependia dos astros, dependia dos equinócios, dos solstícios, dependiam da lua, porque a lua tem a ver com a emoção, a lua tem a ver com as marés, e a lua tem a ver com o crescimento das plantas, e a lua tem a ver também com a marcação do tempo. Vocês reparem que cada 7 dias a lua muda de fase, a cada 28 dias a mulher tem um ciclo menstrual. A cada 280 dias ou 40 semanas, a mulher concebe um filho. Assim como as vacas também têm exatamente 40 semanas de gravidez, entre 40 e 42. Olhem só como é que tudo é um ciclo lunar. Por exemplo, os judeus, eles tinham um ciclo lunar, não era um ciclo solar para a marcação dos dias. Os dias no ciclo judeu são de 28 em 28 dias. E ao invés deles terem mais um dia bissexto, eles têm às vezes um mês bissexto. Assim os chineses, assim os assírios, os babilônicos também tinham os ciclos lunares como muito importantes para a questão astronômica. Mas na chave para entendimento da Bíblia e de outras escrituras sagradas, nós temos chaves cabalísticas, chaves numerológicas, chaves astronômicas e chaves fisiológicas. E a chave fisiológica talvez seja a mais importante para a gente analisar o mito da Lilith, porque a chave fisiológica nos mostra aí a questão dos ciclos menstruais, da questão do emocional, da questão da própria TPM. Vocês reparem que a cada 28 dias aparece a menstruação, mas antes da menstruação a mulher fica nervosa, irritada, ela pode cometer mais suicídios, homicídios, porque ela fica nervosa. É como se a Lilith regressasse com toda a sua impetuosidade, não é? Na época da ovulação ela fica
mais disposta à sexualidade. Isso está assustando os homens de hoje, porque os homens estão percebendo que as mulheres estão ficando independentes, elas estão mostrando a sua vontade, a sua capacidade de dizer sim e não. Então, essa compreensão do mito da Lilith é fundamental para que a gente recupere aquilo que foi removido, aquilo que foi recalcado da consciência universal, dos nossos arquétipos, do nosso inconsciente coletivo. Então, a figura da Lilith, que eu mostro agora, aparece num alto-relevo sumeriano. A Lilith aparece com objetos de poder nas suas mãos. Ela é capaz de dominar os leões solares. Mas reparem os pés da Lilith. Apesar de ser uma mulher bonita, voluptuosa, com curvas lindas, ela tem pés de coruja, pés de aves de rapina, como as corujas que aparecem ao seu lado, mostrando que era uma mulher da noite, uma mulher notívaga, associada às prostitutas, associadas às vadias, associadas aos demônios da noite. Então, ela, como um demônio da noite, ela vinha para assombrar os homens, porque os homens que estavam dormindo e que não tinham nenhuma proteção poderiam ter uma poluição noturna. Então, se dizia que quando o homem tinha um sonho erótico, era a Lilith que vinha como uma figura abrasadora e se sentava sobre o seu peito e o fazia ter um orgasmo devastador. E a própria poluição era um exemplo materializado da Lilith. Então, isso acabou acontecendo e ficou no folclore de várias religiões. Na Babilônia, na Síria, na Suméria, na Acádia e principalmente nos judeus do século XIX. Era muito comum se falar sobre a Lilith. Já no século XX e no século XXI, praticamente não ouvimos mais falar da Lilith. Mas é importante que a gente tenha essa noção, porque a Lilith, na sua criação, como a primeira mulher, ela mostra exatamente o momento em que Adão, ou seja, a humanidade, sai do paraíso. A criação da primeira mulher nos mostra a distância que se criou entre o homem e a divindade, entre o homem e o Deus. E a culpada, por isso, fica sendo a Lilith. Porque com o nascimento dos homens e mulheres separados, a mulher toma a culpa por o distanciamento que existe entre a deidade e o homem. E o preço que ele paga pelo orgasmo sexual é a culpa que ele tem de ser separado da divindade, dele ser expulso do Éden, dele ser expulso do paraíso. Eu vou tornar isso mais claro a partir do momento que a gente tem a noção do nosso crescimento psíquico, quando Freud fala do complexo da castração, e aí vem o complexo da inferioridade, o tabu do sexo, o tabu da virgindade, não é? O sangue menstrual, que no início das sociedades matriarcais era considerado uma oferenda a Deus, se torna um sangue impuro, porque então começam as sociedades que de nômades passaram a agricultoras e pastoris a sacrificar parte dos seus rebanhos. Se sacrificava uma ovelha, um cabrito ou uma vaca, e aquele sangue era oferecido a Deus, porque o sangue da mulher começou a ser considerado impuro. Por isso elas foram afastadas dos rituais, por isso que a mulher não podia ser tocada durante o seu ciclo menstrual. Mas por trás disso tudo existe toda uma concepção, porque toda a concepção judaica está calcada numa vida prática. Por exemplo, as crianças não precisavam ser circuncidadas, as crianças do sexo masculino, porque as crianças estavam na areia. Se você não circuncidasse as crianças, a areia entraria no prepúcio, elas pegariam uma infecção e morriam. Os homens não podiam fazer a barba e se consideravam que existiam 7 regiões sagradas no seu rosto, porque naquela época não existia aparelho de barbear, não existia o aço, não existia o bronze, não existia o ferro. As pessoas faziam barba com um pedaço de pedra amolada. Então elas poderiam se ferir, pegar uma infecção. Lembrem-se que há 4, 5 mil anos atrás não existiam antibióticos. Então era muito mais prático que não se fizesse a barba. Então a gente tem que ter essa noção de que tudo que era prescrito e considerado como uma lei era com um significado higiênico, com um significado fisiológico. Então tinham que haver leis para que as pessoas não se envenenassem com aquilo que poderia ser seu alimento. Essa chave fisiológica é fundamental. E a mulher também é diferente do animal. Quando o animal está no cio, ele está pronto para a reprodução. A mulher não.
quando ela está no cio, é que ela já não pode mais reproduzir. É porque o óvulo já está sendo expulso. A mulher só pode ser engravidada antes dela estar menstruada. Então, houve uma modificação. E essas modificações a gente tem que entender porque a mulher faz parte dessa cisão dolorosa em que o homem teve com a unidade divina, que era andrógena, e quando houve essa separação dos sexos, do qual Eva vai ser criada mais tarde como uma costela de Adão. Ela representa, então, o nascimento das raças vertebradas, das raças que têm medula, das raças que têm hormônios, das raças que têm glândulas. Então, já é a terceira raça, a raiz. Ou seja, é a criação de uma raça que já não é uma raça divina, não é uma raça andrógena, como as primeira e segunda raça eram andrógenas. Então, a gente tem que ver que foram criados vários Adões e várias Evas, na verdade, né? Porque Adão e Eva, segundo a doutrina secreta, é a criação de uma raça, não é apenas de uma pessoa. Assim como Jeová e Elohim não são apenas deuses. Elohim quer dizer plural, de deuses, porque toda palavra que acaba com IM é plural em hebraico. Então, Elohim não é uma pessoa, são várias. Na verdade, é uma hierarquia criadora, como Jeová, que nos deu a capacidade de ser tal como nós somos. Então, a gente tem que entender isso como um mito, mas também como aquilo que é a formação da nossa psique. Então, vamos analisar do ponto de vista psíquico, por que a mulher levou toda a culpa por esse distanciamento da unidade, um distanciamento da divindade, de Deus. Por que a mulher levou essa culpa toda? Vamos analisar do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, que a mulher, ela é que dá a vida. O templo do espírito, conforme nós entendemos o corpo humano, o lugar mais divino seria o santo santuário, que seria o útero. É o útero que dá a vida, mas é o útero que nos expulsa do paraíso. Quem nos permite a vida é o seio da mulher, o seio que dá de mamar. A criança se vê una com o seio. Ela não se vê diferente. Ela e o seio é uma coisa só. É quase como ela estivesse voltando ao paraíso quando ela está amamentando. Mas aquele seio bom que dá luz, que dá colo, que dá calor, que dá aconchego, é o seio mau, que pode estar ausente quando a mãe vai trabalhar, quando a mãe está na cozinha, quando a mãe está cuidando das outras crianças, e aí é considerado o seio mau, ou seio ausente, ou seio perseguidor, que aparece em muitas imagens aterradoras, do qual os psicanalistas chamam de imagos aterradoras. Ou seja, a mulher tem um útero bom, mas tem um útero que nos expulsa, porque quem sai do útero não é o feto, o feto é expulso no período expulsivo pela musculatura do útero quando chega à idade certa. Isso quando não é feita uma cesárea. Hoje em dia não se espera nem o útero nos expulsar. O próprio homem vai lá e nos tira da barriga da mãe. Mas, do ponto de vista fisiológico, no momento correto, o útero nos expulsaria. Então, a mulher tem um caráter dúbio, um lado bom e um lado ruim. Um lado que cuida, mas um lado que expulsa. Um lado que amamenta, que alimenta, mas um lado também que pode faltar, que pode nos abandonar, que pode nos rejeitar, que pode nos deixar com fome ou abandonado. E, por trás disso, o mito da Lilith, da mulher que abandona o homem, da mulher que quer direitos iguais ao homem, da mulher que é isolada, que vai para um exílio por conta própria no Mar Vermelho, que tem tudo a ver com a ciclicidade da mulher, ou para o deserto, onde a mulher, então, é expurgada do convívio humano e Deus é obrigado a criar outra mulher, Eva, uma mulher subserviente, uma mulher muda, uma mulher calada, uma mulher esposa, mãe, e que vai dar filhos, mas que depois Eva também vai ser acusada. Eva não vai sair impune, porque ela vai dar ouvidos a quem? A serpente. Quem é serpente? Samael Lilith. É a Lilith que volta para dar uma ideia para Eva que deve comer da árvore do conhecimento, da maçã, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E novamente Eva toma culpa pela saída do paraíso, pela saída do Éden, porque a mulher é que dá ouvidos à serpente, come da maçã e faz com que Adão peque. Então, o pecado original, novamente, é posto sobre as costas da mulher. É a mulher que toma culpa, porque, novamente, Lilith, que vem como uma cobra, e, novamente, o mito da cobra
do animal que se arrasta, que está ligado aos demônios, mas que na literatura hindu é considerado o símbolo da inteligência, o símbolo da Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, que tem a ver com essa androginia original que depois se perde. Na literatura mitológica ocidental, Lilith é considerado a serpente, um animal perverso, um animal que está ligado aos diabos. Percebam bem isso, em algumas figuras aparece a figura da mulher com uma parte de serpente. E olha novamente as sereias, que tem a parte superior como uma linda mulher, mas a parte de baixo é um peixe que engana os homens através de canções, que tenta fazer com que Ulisses se perca na Ilíada, como Circe, a bruxa, como Hécate, como as empusas, como as medusas, como uma série de figuras femininas demoníacas aterradoras, que têm cabelos em forma de fogo, cabelos com víboras, não é? Tudo isso está sempre presente na mitologia babilônica, assíria, né? Na mitologia acadiana e principalmente na mitologia hebraica e cristã. O útero também se chama hísteros. Olha só, a histérica, não é? Freud usou a palavra do útero para denominar uma neurose, a neurose da histeria. Histeria tem a ver com hísteros, porque hísteros é útero. Quando uma mulher vai fazer uma cirurgia para retirar o seu útero, ela faz uma histerectomia. Então percebam que a psicologia está calcada no mito. E o mito da Lilith, porque a Lilith tem a ver com esse útero que expulsa, com esse útero mau, que foi primeiro o útero bom. A primeira casa do feto é o útero bom. Tanto é que em chinês, útero quer dizer palácio do feto. E, no entanto, esse útero é o mesmo útero que nos expulsa. Então, tem sempre um lado bom e um lado mau. Um lado positivo, que é Eva, construtivo, e um lado mau, que Lilith representa, como esse demônio de longos cabelos, que tem saliva, que tem sangue, que foi feito dos dejetos, mas também que talvez tenha sido feito de sêmen do Adão, e que tem toda essa libido, que tem toda essa vontade, e que tem todo esse destemor de se afirmar, dizendo o que quer e o que não quer, e que assume o seu caminho e vai para o deserto, que vai para o Mar Vermelho, ou segundo, vai para o outro lado, enquanto Adão sente a sua falta, e no Cântico dos Cânticos, ele lamenta a falta da sua primeira mulher. E Deus é obrigado a criar uma segunda mulher, que é Eva, uma mulher que tem a ver com tudo que a sociedade paternalista quer, subserviente, submissa e muda. Então, essa perda da unidade fundamental, que é a serpente que morde a própria cauda, Jung chamou com a perda da Ouroboros. A Ouroboros seria essa serpente que morde a própria cauda, que representa exatamente a perda dessa unidade fundamental, dessa união divina, que seria exatamente a representação da aliança, do anel que nós temos com Deus. Porque essa união divina é essa perfeita androginia. Pai e mãe, Deus é para nós. Não é só pai, porque ele tem a figura criadora. A capacidade de criar representa a parte feminina de Deus. Então, nós temos que perceber que Deus é pai e mãe, macho e fêmea, masculino e feminino, yin e yang, não é? E na mitologia ou na religião judaico-cristã, a figura feminina foi até apartada até da própria divindade. Deus virou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, acabou. Não temos mais a figura feminina. E em todas as religiões, quando Deus se manifesta, você tem a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é a Trindade, porque o masculino e o feminino é figura neutra. Isso sem falar do Deus que não se manifesta, que nós temos na religião esotérica judaica, na Cabala, a figura de Ein Sof, que representa o Parabrahman dos hindus. Então, Parabrahman, que é o Deus inefável, do qual a gente não pode falar, que é o Tal, que está acima da compreensão intelectual, cria o Deus manifestado. Parabrahman, ou seja, o que está além de Brahman, cria Brahman, que é a manifestação de Deus. Brahman é Brahma, Vishnu e Shiva, porque Brahman tem a figura feminina. Então, na mitologia hindu, nós temos exatamente toda
a figura da mulher. Inclusive, nós temos Lila. Olha só, Lila vem de Lilith também. Lila é a dança de Lila. Vocês vão ver na figura de Lila, Vishnu dançando a dança de Shiva, ou Lila Nataraja, exatamente mostrando a emoção, a grande alegria da expressão da divindade, que se expressa com alegria, com entusiasmo. É tudo uma grande aventura, uma grande brincadeira para a humanidade e para essa divindade que se materializa, que se expressa como uma brincadeira de uma mulher dançando. Então nós temos que ter essa noção que Lila é a dança da divindade. E olha só, a terminologia nos indica muita coisa. Lila, Dalila, olha só, Dalila e Sansão. Dalila é aquela mulher que nos trai, que corta o cabelo de Sansão para que ele fique fraco, que era o homem mais forte. Aí depois os cabelos dele crescem e ele consegue destruir o templo e os filisteus. Então, Dalila, Lila, Lilim, Lolita, não é? Lulu. Olha só como é que essas mulheres aparecem na literatura, nas óperas, sempre como uma mulher traidora, uma mulher que é capaz de fazer com que o homem se perca do seu caminho. A Lolita de Nabokov, aquela adolescente exuberante que faz com que aquele homem já amadurecido esqueça da sua família, esqueça da sua mulher e entre numa aventura louca. E ela acaba morrendo na hora que vai dar um filho. Olha só como Nabokov acaba punindo a Lilith, que vai fazer com que o homem se desvie do seu caminho traçado pela sociedade paternalista. Isso é muito interessante. Depois de Adão e Eva, em que você tem uma Eva, vamos analisar outros mitos da cultura judaica, da mitologia judaica, da história judaica, que muito influenciou e ainda influencia a nossa religião cristã. Com o nascimento de Caim e Abel, que são os primeiros filhos, você tem o primeiro homicídio da história. É Caim matando Abel. Ou seja, representa o masculino matando o feminino. Caim era poderoso, era forte, cuidava dos rebanhos. Abel era mais ligado às coisas da casa, ficava mais junto da mãe. Representa mais a figura feminina. Então, quando Caim mata Abel, que é o primeiro homicídio, na verdade é o primeiro fratricídio da história, no qual o irmão mata o outro, há um triunfo do masculino sobre o feminino, porque representa exatamente um triunfo da matéria sobre o espírito. Isso é exatamente a representação da cruz, quando o espírito desce sobre a matéria. Então, isso é uma representação esotérica de como o espírito vem para a matéria e fica lá crucificado, para depois voltar de uma forma sofrida ao pai da onde veio. Na verdade, não é o pai, é o pai-mãe, né? Porque a gente vai voltar a essa primitiva androgenia da união da Ouroboros, dessa serpente que morde a própria cauda, mas nós temos que nos conscientizar da nossa parte feminina, como a mulher tem que se conscientizar do seu ânimo, da sua parte masculina, para conseguir aquilo que Jung chama da individuação. Quando você não se divide mais, você se torna um ser não dividido, um ser átmico, átomo, né? Aquilo que não se divide. Percebam bem a ligação da filosofia esotérica com a psicologia analítica de Jung.